Cristo, Ele vive! Aplaude ao Senhor, senta aí, eu quero compartilhar algo com você hoje. O dia já começou bem, hein, galera? É missão na veia, nós estamos prontos para tudo, a qualquer hora, com o coração cheio de alegria para glorificar o Senhor. Se tiver com a sua Bíblia aí, abra rapidamente, eu tenho algo para compartilhar com vocês. De uma forma muito prática, para essa geração, nós estamos aqui. Como nós vamos alcançar o mundo para Jesus? O que nós vamos fazer? O que a gente precisa? Há um tempo atrás, sabe, nós estamos lá pregando no mundo todo e eu tenho pensado, de uma forma muito prática assim, cara, como Jesus fazia, como os discípulos faziam. Tem algum segredo, sei lá, eu quero compartilhar com você. Evangelho de Mateus, capítulo 14, Jesus estava tendo um dia muito difícil. Quem aqui tem dias difíceis? Esse dia era um dia muito difícil para Jesus, porque nesse texto que nós iremos ler aqui, ele tinha acabado de ouvir que João Batista tinha morrido. Amigo de Jesus, se conheceram nos ventres das suas mães, aquele que anunciou que Jesus é o Filho de Deus, aquele que recebeu do próprio Deus a mensagem de que Jesus viria. Jesus descobre, João Batista morreu. Dia ruim. E a Bíblia diz, no capítulo 14, versículo 13, diz, Mateus 14, 13, Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Mas, ao saberem disso, as multidões vieram da cidade, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Movido por compaixão, as curou todos os enfermos. Olha só que interessante, a Bíblia diz que nesse dia, Jesus queria ficar sozinho, galera. Jesus também tinha dias difíceis, Jesus passou por isso. Nós também temos esses dias, dificuldades, problemas, coisas que acontecem. E aí a missão está diante de nós, as dificuldades do mundo diante de nós. E o que nós vamos fazer? Eu acredito que aqui nós aprendemos um segredo. Como nós nos movemos diante das dificuldades da vida, diante das inseguranças, diante dos problemas, diante dos perigos. O que nos leva a atravessar o mundo para pregar o Evangelho? O que nos leva a deixar casa, família, carreira, todas as coisas? O que nos leva a enfrentar as dificuldades? A Bíblia diz aqui, a compaixão. Jesus movido por compaixão. Sabe, não é só a vontade de ganhar o mundo todo, não é só a vontade de viver uma grande aventura, por mais que é uma grande aventura pregar o Evangelho. Nós voltamos sempre com grandes histórias, testemunhos para contar, mas não é esse simples desejo que vai fazer com que a gente continue. Existe algo que é mais forte do que tudo isso, que é esse coração movido por compaixão. Eu me lembro um dia, eu estava em Manaus. Tem alguém de Manaus hoje aqui? Olha, tem gente de Manaus, brother, é isso aí. Eu estava lá na sua terra, perto do porto, e eu estava andando lá e procurando alguém para orar. Sabe, eu estava começando a aprender, agora vou orar, procurar uma muleta, não sei o que, faltando um pedaço, vamos embora. Na hora que eu estava andando assim no centro, eu vi um cara, ele estava de muleta, andando, só que ele estava tremendo muito. Ele andava de muleta assim, tremendo muito. E eu estava lá, cheio de fé, né? Não, Jesus cura tudo. Na hora que eu vi esse cara, eu travei. O medo, falei, mano, o que vai acontecer? Eu vou orar para esse cara e se não acontecer? Eu vou lá e se não acontecer? Aí eu virei as costas com medo, me sentindo, sabe, um inútil, imprestável, medroso. Mas falei, hoje eu perdi, brother, eu não vou ter coragem. Na hora que eu virei as costas, eu acredito que foi o Espírito Santo que falou comigo, falou, olha para ele. E aí na hora que eu virei de novo para procurar o cara, ele não estava mais lá. Eu falei, rapaz, o homem já foi curado, saiu correndo rápido. Estava andando um passo a cada minuto. Aí falei, Deus, sumiu, o cara sumiu, hein? Boa. Aí ele falou, olha para ele. E ali eu entendi, o que Deus queria que eu fizesse é que realmente eu me colocasse na situação que ele estava. Olha para ele, imagina você viver a sua vida desse jeito. Imagina você não conseguir andar, tremendo, doente. Imagina você, alguém perdido no meio do nada, nunca ouviu o Evangelho. Imagina você, entregue a esse mundo terrível, vivendo na escuridão. Imagina você, olha para ele.
Como seria a sua vida se você vivesse assim? E naquele momento, meu irmão, eu comecei a chorar, porque eu falei, meu Deus, seria muito difícil viver dessa forma. E eu acredito que a compaixão é isso, é a gente se colocar no lugar do próximo. Como o próximo está vivendo sem Jesus? Como o próximo está vivendo dessa forma? Jesus, cara, ele só queria ficar sozinho, um amigo dele morreu, mas ele viu uma multidão que precisava. E não só viu uma multidão que precisava, ele sabia que ele podia fazer alguma coisa por eles. Agora nós sabemos, nós temos o Evangelho. Nós temos a verdade, a mensagem que transforma o mundo, que alcança os corações, que liberta os cativos, que dá vista aos cegos. Nós cremos, nós temos isso, nós vivemos essa experiência, mas nós não nos colocamos no lugar do próximo, não existe compaixão. Quando a gente se coloca lá no sapato dessa galera e fala, como estaria a minha vida assim? Aí nós somos movidos, aí não tem medo que nos pare, brother. Não tem do que as pessoas vão pensar da gente, pouco importa, não interessa. Olha o jeito que o mundo está, nós precisamos nos mover assim. Então, de forma muito prática, para você que vai fazer missão, você precisa ser cheio dessa compaixão de Deus, de olhar para o mundo perdido. Sabe, é o que Paulo diz, Paulo ele recebeu o Evangelho do próprio Cristo. Em Coríntios ele diz, embora eu seja livre, eu me fiz de escravo para todos, para que eles também conheçam a Cristo. Por quê? Porque nós olhamos a verdade do Evangelho, glória a Deus, somos salvos, é eternidade, conhecemos o Pai, reconciliados, mas ao mesmo tempo um mundo que se perde sem Deus. E nós não podemos só olhar para a nossa realidade, precisamos ter compaixão, a realidade do outro. Como o mundo está, e aí a compaixão é tomada toma o nosso coração como Jesus, e aí não importa, estou cansado, estou triste, estou de saco cheio, não dormi à noite, cara, eu posso fazer alguma coisa, movido por compaixão, movido por amor a uma geração perdida, sabe, movido por esses amigos que não tem mais esperança, cara, nós não apontamos o dedo para eles, nós estendemos as mãos, vem cá, é compaixão. Não é o quanto você está errado, você está destruindo, não, é aqui, ó, dói ver essa realidade. Eu não tenho raiva, eu tenho assim, compaixão, é o coração quebrado, é isso que nos faz ir. Aí Jesus vai, cura toda a multidão, e aí vem uma outra parte fenomenal. Jesus, movido por compaixão, vai estar lá, cura aquela galera, e aí os discípulos chegam. Aí Jesus diz, galera, esse povo aí, eles andaram muito tempo, e eles não têm como ir embora, ainda movido por compaixão. A gente precisa alimentar eles. E aqui olha que parte linda, Jesus não fez sozinho, agora Ele nos chama para fazer parte disso também. Vocês ficaram bem azul agora. Jesus nos chama para fazer parte disso também. Ele dá essa oportunidade, Ele fala para os discípulos, alimente eles. Alimenta a multidão. Eu curei todo mundo, agora você alimenta. Vai lá. Aí os discípulos, como nós, respondem, como? Não tem como, a multidão é grande demais. E eles falam, nós não temos dinheiro. E mesmo se tivéssemos dinheiro, velho, a gente não ia conseguir, Jesus. Está vendo, tem hora que nem o dinheiro resolve o problema, irmão. Os caras falaram, se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, não tinha o que fazer com esse dinheiro, não tinha como comprar pão para todo mundo. Aí Jesus faz uma pergunta, que eu acredito que é a pergunta que Jesus faz para todos nós hoje. Cada jovem missionário que veio aqui pensando que quer viver para a glória de Deus, que quer fazer missão, que quer alcançar o mundo todo, Jesus pergunta assim para os discípulos, e o que vocês têm aí? O que você tem, meu irmão? O que você tem nas suas mãos? Talvez você não tenha todo o dinheiro do mundo, mas o que tem aí? O que você pode usar para fazer isso acontecer? O que você tem? Jesus pergunta, o que vocês têm? Traz o que você tem. Traz o talento que você tem, o dom que você tem, traz o tempo que você tem, traz os seus dias, agora entrega. O que você tem para dar agora nas mãos de Jesus, para fazer a obra de Deus? Quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma coisa, eu sabia entender bem inglês, falar eu não falava nada, irmão, mas eu entendia. Aí o meu pai vai pregar aqui daqui a pouco, ele falou, você quer traduzir pregadores? Eu falei, opa, isso eu tenho, eu posso traduzir, eu não tenho muita coisa não, eu ainda nem sei Bíblia direito, estou começando a ler agora, eu estou cheio de problema, de trauma na cabeça, ainda estou sem, mas eu tenho algo, eu consigo traduzir alguém, isso eu vou dar para o Senhor. Aí depois eu aprendi a dirigir, opa, agora eu posso dirigir para o Senhor. O que eu tenho? O que você tem para entregar? Depois de dirigir, fui aprendendo, aí eu falei assim, nossa, eu tenho um computador, eu posso escrever um blog. O que você tem hoje?
Você não precisa ter a maior coisa do mundo. O que você tem? A Bíblia diz que Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? E aí vem um jovem garoto com 2 pães e 5 peixes. Brother, pelo amor de Deus, para uma multidão enorme, esse moleque está doido. Como ele pode ousar e achar que isso serve para alimentar uma multidão toda? Mas é o que ele tinha. O que você tem para alimentar a multidão, que nós temos toda a compaixão? O que você tem? Talvez não pareça nada, mas sabe qual é a diferença? Esses 5 pães e 2 peixinhos foram entregues na mão de Jesus. Foi entregue na mão de Jesus, e 5 pães e 2 peixes alimentaram milhares e milhares e milhares de pessoas. O que você tem hoje, velho? Talvez você tenha aí alguma coisa, você deve ter um dia da sua semana, não sei, você tem, sei lá, algum dia do seu, você tem uma Bíblia. Você tem uma Bíblia, você tem uma escola, e você tem um pátio na sua escola que você pode fazer um estudo bíblico lá, ó. É isso que eu tenho, Jesus, eu não tenho mais nada. O que você tem porque Jesus pode multiplicar, cara? 5 pães e 2 peixes. Você tem um celular, você não tem? Eu tenho um celular, Jesus. Espera aí que eu vou fazer uns vídeos, eu vou postar, eu vou falar do Evangelho, vou postar os versículos, vou ligar para um amigo. O que você tem? O que nós temos? Meu irmão, eu tinha um computador, eu escrevi um blog, o blog foi hackeado, eu fiz um livro, eu tinha um livro, o livro eu vendi, comprei uma câmera, eu tinha uma câmera, eu peguei a câmera, eu fiz vídeo, é isso, o que eu tenho? O que você tem? 5 pães e 2 peixes entregues por um garoto na mão de Jesus, na frente de uma multidão faminta. Jesus pega os 2 pães, 5 pães e 2 peixes, ele agradece ao Pai, ele fala: então agora compartilha. Imagina se esse pouco que você tem, que para você não é nada, se você entregar hoje nas mãos de Jesus: Jesus, é isso que eu tenho, toma. Eu tenho, Deus, eu tenho um dia da minha semana que eu te posso entregar. Eu tenho, sei lá, eu sei cantar, eu sei gritar. O que eu tenho? Nós estamos lá na Europa agora, na Inglaterra, um povo louco. Eu falei assim: eu não sei cantar, voz para cantar não tenho voz para gritar, vamos fazer uma banda de rock. Aí eu encontrei um outro maluco que sabe tocar instrumento, você sabe tocar, então é isso que você tem. Tem uma internet, vamos fazer o que a gente tem, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos alcançar o mundo com o que a gente tem. E hoje nós estamos vendo gente louca no meio dos pubs, entregando a vida para Jesus. É o que a gente tem. Todo mundo fala um monte de coisa na cabeça. Você acha que não iam falar daquele garoto? 5 pães e 2 peixes, tá louco? Fica em casa, irmão. Olha o seu tamanho. Mas é o que eu tenho, velho. E o que eu tenho, diante dessa multidão faminta, movido por essa compaixão, eu entrego nas mãos de Jesus. Eu falo: Senhor, então usa para a tua glória. Usa o que eu tenho para a tua glória. Eu nunca imaginei que isso aqui poderia acontecer hoje. Olha, está acontecendo. O que nós tínhamos? Nada. Eu sabia traduzir alguém. O que você tem? Aí a outra parte mais maluca ainda: Jesus alimentou todo mundo. Aí ele fala para os discípulos: agora pega o barco, vai embora, que ele ainda precisa ter um tempo sozinho com ele. Veja, não era o que alimentava Jesus, não era aquelas grandes milagres, não era mais louco que acontecendo. Ele precisava estar com o Pai, ele precisava do seu tempo com o Pai, ele precisava estar com o Pai. Ele foi no meio da noite, e esse é o terceiro ponto. No meio da noite, os discípulos estão num barco. Você conhece bem essa história fantástica. Jesus vem andando sobre as águas, e aí os discípulos veem alguma coisa que é completamente fora da realidade deles. Meu Deus do céu, a primeira coisa que eles dizem: é um fantasma, não pode ser Deus. Deus não anda sobre as águas, Deus não faz coisa tão maluca assim desse jeito. Deus, olha, anda certinho, rapaz. Deus, se Deus estivesse aqui, ele ia estar no barco, ele não ia estar na água, ele não ia estar, isso é um fantasma, é o diabo. Aí Jesus chega para os caras e fala assim: não temas, sou eu, não temas. Os caras acabaram de ver um monte de coisa: não temas, sou eu. E aqui acontece uma coisa louca que eu queria muito que você levasse isso para a sua vida, tá bom? Pedro olha para Jesus andando sobre as águas, e Pedro é maluco. Você sabe que Pedro é maluco. A gente precisa de Pedro corta a orelha do soldado. Pedro, ele repreende Jesus. Pedro, ele tinha problemas, ok? Ele falava coisa, você sabe. Mas esse cara,
Ele fez algo agora que revolucionou a minha vida, e eu quero compartilhar com você. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas, que é uma coisa completamente fora de tudo que ele imaginou que Deus poderia fazer, ou Jesus poderia fazer, ele tem uma ideia brilhante. Ele fala: ora bolas, se Jesus está andando sobre as águas, se esse é Cristo, o Filho de Deus, se é Ele que alimentou a multidão toda aqui, que é Ele que fez tudo isso acontecer, se é Ele, então Jesus, eu tenho uma ideia que o Senhor pode fazer. E Ele diz: se é Tu, diga-me uma palavra e me chame para andar sobre as águas com você. Olha que coisa louca, não foi Jesus que teve a ideia, foi Pedro. Pedro pensou fora da caixa, irmão. Pedro falou: se Tu és Deus, vamos fazer isso aqui então. Se Tu é Deus, essa revelação do Cristo, vamos fazer isso. Nós vivemos em uma geração que não quer colocar mais o coração na parada. Cara, qual é a ideia para você colocar diante de Deus, para alcançar as multidões? Se nós sabemos que Ele é Deus, vamos ter alguma ideia para Ele. A gente só fica esperando Ele falar, Ele fazer. Meu Deus deu para nós cérebro, Deus deu coração, Deus deu olhos. Nós também estamos vivos aqui para entender. Pedro viu Cristo e falou: então me chama para andar sobre as águas. Pedro viu. Você acha que foi Deus que chegou para mim e falou: Luca, faz um blog? Não, mano, Deus não fala tudo desse jeito não, gente. Está lá a Bíblia, lê a Bíblia lá. Já falou, está falado, isso aqui ó. Agora nós trazemos as ideias. Deus, o que você acha disso? Diga uma palavra que eu vou meter o louco. Deus, eu tenho uma ideia, vou escrever um blog, me diga uma palavra. O que é isso? Cara, demonstre o seu favor. O Senhor está nisso, vamos lá. Eu vou escrever: Senhor, o que você acha da gente ir para a Amazônia? Eu tenho essa ideia maluca aí, vamos pegar um barco e vamos para lá. O que o Senhor acha? Você acha que Deus desce e fala... Irmãos, nós temos que propor as coisas para o Senhor e falar: diga uma palavra, o Senhor gosta disso. E aí Deus começa a direcionar e fala: olha, eu gosto, vai nessa direção, toma, as portas começam a se abrir, estou contigo nisso. Se Ele é Deus, mas nós não temos a coragem de propor uma loucura para o Senhor. O ano passado, tudo dando errado, surgiu a ideia: vamos fazer então no ginásio. O Senhor gosta disso? Não foi Deus que falou vai para o ginásio, foi nós que falou: o que o Senhor acha disso? E aí as portas se abrem. Nós precisamos diante de Deus trazer o que nós temos e falar: Senhor, o que o Senhor acha da gente preparar essa geração e fazer uma escola, sabe? E vai nisso, e as coisas vão se organizando. Mas não fica esperando sentado, cara, se move. Você está vendo Deus na sua frente, Ele salvou a sua vida. Você vê todas as necessidades, traga os seus talentos e fala: o que o Senhor acha de fazer isso? Vamos fazer, vamos alcançar o mundo, vamos pregar o Evangelho. O que nós temos para oferecer? Você acha que um dia eu estava à noite e Deus falou no meu ouvido: faz uma banda? Lógico que não. Você acha que Deus ia falar para fazer uma banda de rock? Eu que sou o louco da história assim. Mas Deus gostou. Boa, moleque doido. E as portas se abrem, o favor de Deus. Nós propomos ao Senhor. Pedro falou: me diga uma palavra. Jesus disse e ele foi. E aí Pedro foi para aquele lugar onde só Deus pode fazer acontecer. Ele começou a andar sobre as águas. Já não dependia de Pedro mais. Ele já estava no lugar ou Deus o mantinha vivo, ou ele morreria ali. E é para esse lugar de fé que o Senhor quer nos levar. Mas nós podemos ficar como os outros discípulos só olhando, ou nós podemos começar a acreditar. Deus, existem nações que não ouviram o Evangelho ainda. Eu tive uma ideia, o que o Senhor acha dessa ideia? O Senhor pode fazer isso acontecer? Deus, olha só, eu pensei isso, traz para a mesa, diga uma palavra, abre as portas, derrama o seu favor, vamos lá, vamos se mover, gente, não vamos esperar sentado. Se nós estamos vendo o Evangelho, Jesus diante de nós, vamos propor as paradas também, vamos colocar na mesa o que nós temos para oferecer ao Senhor, para que o mundo seja alcançado.